Boa tarde a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais um dia nós estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. E os amigos e irmãos que estão a nos acompanhar através dessa live, que Deus ele continue abençoando a sua vida. E nesse momento eu convido os irmãos de pé para nós fazermos oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus, gratos por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo perdão, ó Pai, de nossos pecados e por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa tarde representada, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por mais essa oportunidade, qual o Senhor nos deu para nós estarmos aqui dirigindo o culto, mas que tudo seja feito, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa cada ministério que for louvar, o pastor que vai trazer a mensagem, ó Deus, e todos quantos estão aqui, ó Pai, para Te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, e a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento eu convido todos para nós cantarmos o hino de número 438 do nosso cantor cristão, Ouvindo Jesus. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistais almas perdidas, buscais o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão. Que o Salvador Cristo Jesus, Ele está também. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firme levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal quem canta e que ao pecador conduz.
mundo glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheias de amor, traz-no do céu o fragor. Essa luz ao mundo inteiro, vamos irmãos contar que este dom é verdadeiro. Vamos irmãos pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Vamos louvar ainda o 439, oração pela pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lá prezado, lá formoso, exporte o meu amor. Que o meu Deus dê excelsa graça, te despeça em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longiva temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Glória a Deus. Dia 449. Ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebeldes seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão.
crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutar. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus. Eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer-lhe ao seu poder, se firme persistimos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutar. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor, as trevas combatendo o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao amor, por Cristo e o reino seu lutar. Amém? Graças a Deus, né? Convido os irmãos agora para nós lermos um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E a partir do versículo 1 até o 10, e eu queria ler essa leitura junto com toda a igreja. E eu queria convidar os irmãos para nós lermos pelo Data Show, ler o versículo ímpar e a igreja os versículos pares. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa.
E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Graças a Deus, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós andávamos perdidos e o Senhor, Ele veio para nos salvar. E nós temos muitos motivos de alegria, de agradecimento a Deus, porque nós estávamos perdidos no mundo e o Senhor, com sua infinita misericórdia, Jesus Cristo, Ele veio nos buscar e Ele veio nos salvar. E se hoje nós estamos aqui, foi porque um dia Ele morreu na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Nesse momento, o Ministério Feminino está com a oportunidade. Senhor, amém? Vou ler aqui um versículo, Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Armadilha preparada pra você, é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai ele vai te fazer um abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de inferno. Ele faz do fogo, ele é provedor. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande descer dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pro nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra o nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra o nosso Deus é nada. Armadilha preparada pra você, é uma guerra espiritual
você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai cobrir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder do abrigo. Ele livra da arma do longe, ele livra do longe de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no fogo, na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra o nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra o nosso Deus é nada. Essa aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra o nosso Deus é nada. E é nada, pra o nosso Deus é nada. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. A nossa irmã Amara vai estar com a oportunidade, né, para agradecer uma bênção. Os irmãos sabem, né? Alguns irmãos sabem, acho que todo mundo, né? Que eu passei 2 meses quase sem vir para a igreja, né? Que eu fiquei doente, né? Eu peguei uma bactéria na minha mão direita e grande foi a luta, viu, irmãos? Mas Jesus, ele chegou primeiro, né? Jesus, ele me ajudou. Todo dia eu estava ali, né, no hospital tomando injeção. Tomei 40 injeções de glucantine, né? Grande foi o cuidado do Senhor, né? Cada dia que eu chegava ali, cada um que me atendia, né? Cada um que cuidava de mim, eu via que Jesus, ele chegava primeiro, né? As orações das irmãs, né, da igreja, eu agradeço, né? Que as irmãs estavam aqui orando por mim também na batalha, como sempre estão orando, né, por todos. O nosso pastor, né? Que Deus continue abençoando cada um, abençoando esse ministério, né? E eu louvo a Deus pela minha vida. Graças a Deus eu estou curada, né? O Senhor me curou. Eu voltei a trabalhar. Essa semana já trabalhei, graças a Deus. E é isso, irmãos. Que Deus, Ele está conosco todas as horas. Agora a nossa fé é falha. A nossa fé ela é pouca. A gente temos que ter fé até nos momentos difíceis. Porque Deus, Ele está ali cuidando de nós o tempo todo, né? Aí nós é que somos pequenos, porque Deus, ele é um Deus grande, né? O mesmo Deus que está com a gente no bom, ele está com a gente no ruim, né? Quando estamos no meio do deserto, o Senhor está ali, né? Nos mostrando que ele está sempre com todos nós ali, né, irmãos? Eu agradeço, né? Mais uma vez a todos vocês. Agradeço o pastor, que sempre estava orando por mim. A irmã Bia de casa, eu assisti na live, né? E a todas as irmãs do ciclo de oração e dizer que aqui, sim, se ora uma pelas outras. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, vou ler um versículo aqui. Que se encontra em Filipenses 4. Filipenses 4, 10 até o 13, que diz assim: Ora,
muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já me tens lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância de toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né, irmãs? E podemos todas as coisas, porque é Jesus quem nos fortalece, né? Amém. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas conosco também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. Amém? Nesse momento, né, o pastor Alessandro está com oportunidade para fazer as dedicações dos dízimos e oferta. E logo após também o Ministério de Louvor estará louvando a Deus. Enquanto o Ministério louva, o irmão Antônio recolhe os dízimos e oferta. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós damos graças ao Senhor nosso Deus. Eu estava pensando hoje, e já também depois que chegamos aqui, eu estava lembrando no período após aquele lockdown que a gente teve que ficar em casa algum tempo e voltamos à igreja. Quando voltamos, começamos a fazer os cultos um pouquinho mais cedo e depois retornamos àquilo que chamamos de a normalidade, né? Hoje nós ainda estamos, vamos dizer assim, hoje ainda nós estamos degustando um pouquinho do culto de ontem, né? Do culto de ações de graças de ontem, da alegria de ontem. Irmã Raquel, ficamos assim, que a senhora perdeu mesmo a bênção ontem. Mas, realmente, de ontem, louvamos a Deus, né, pelo culto de ontem. Ó, irmã Raquel, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Bastião talvez já tenha antecipado alguma coisa. Mas, assim, é uma forma de falar, né? A gente tem que entender isso. Os mais velhos ontem eram mais animados do que os mais novos. Era ou não? Não foi? Ó, irmão, os mais velhos aqui, gente de 90 anos aqui, quase 90 anos, deu surra na gente. Pense numa empolgação.
Eu nunca esperava, assim, eu nunca esperava não, né? Isso é uma hipérbole da minha parte, é um exagero da minha parte. Mas a gente, às vezes, não está esperando tanta motivação de tanta idade. Nós damos graças a Deus pelo espírito, né, de alegria que deve acompanhar os servos do Senhor, né, e que acompanham os servos do Senhor. O nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus de justiça. Podemos dizer que Deus é um Deus, quando se trata, por exemplo, de ser onipotente, a gente fica pensando diante dessa onipotência de Deus, o que representam as criaturas, inclusive nós, né? O que é que nós somos diante de um Deus tão poderoso como é o nosso Deus? Mas se tem uma coisa que Deus é alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você já pensou? Deus tem alegria, Deus é alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que a gente possa, compreendendo isso, nos alegrar no Senhor, termos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de nos regozijar, de nos alegrar na presença dele. Eu já vou antecipando aos irmãos que a gente tem esses dias aí agendado, né, assim, atarefado, porque a gente já tem sábado próximo. Hoje nós estamos, digamos assim, hoje nós já comemoramos o final de outubro, né? A gente já pode dizer, a gente comemora o acontecimento da Reforma Protestante. Hoje a gente faz essa comemoração, mas vai ser o COMEP, o Conselho de Pastores de Escada, vai fazer o culto alusivo à Reforma Protestante no próximo sábado. Então, sábado nós teremos o culto em comemoração à Reforma Protestante ali naquele cruzamento aqui em cima, é nessa mesma rua, né, que é o posto médico, né, que tem ali em cima, ali perto da sede de Sidney, né? Vai ser naquele cruzamento ali, vai ser um evento, uma cruzada a partir das 18 horas. Então, sábado, e eu digo, estaremos lá, eu estarei lá e convoco os irmãos para nós estarmos lá, em nome de Jesus. Eu tenho um convite para pregar sábado, de novo, num culto dos jovens lá em Amaragi, novamente. Eu preguei no aniversário da mocidade lá, dia 10 de setembro, e no começo da semana o pastor entrou em contato comigo novamente, dizendo que mudou a diretoria lá dos jovens, houve uma mudança na diretoria, e a nova diretoria pediu para ele me chamar para pregar lá no evento que eles fazem, Conecta Jovens, é um momento de louvor, de adoração, culto, e para levar a palavra. E eu falei com ele que eu ia abdicar dessa oportunidade, pedi perdão a ele, mas eu disse que eu não ia poder ir, porque nós tínhamos no dia 10, que seria o culto na casa da irmã Raquel, de setembro, e a gente acabou fazendo no dia 17, não foi? Mas a irmã Raquel queria o culto no dia 10, era assim que estava se acertando, e tinha uma outra ideia, porque no dia 10 teria o culto dos jovens aqui na igreja também. Aí tinha uma certa programação e acabou que nem teve o culto na casa da irmã Raquel, no dia 10, né? Mas fizemos no dia 17 de setembro, que foi uma bênção também, né? Os irmãos foi um momento de adoração e louvor a Deus maravilhoso. Tinha até como é? O som, meu nome? Tinha até um paredão lá para a gente fazer barulho. Aqui uns dias, ó, esse negócio pegar mesmo, viu? Deixa Sebastião se converter para você ver se o paredão não vem para aqui para a porta. Sebastião e Cristóvão, né? Deixa Cristóvão se converter para você ver Cristóvão aí da rabiada com aquela moto aqui na porta da igreja. Diz, pastor, eu cheguei, o paredão está vindo aí daqui a pouco. Vamos orar, né? O Senhor faz a obra. Mas assim, aí no dia 10 eu acabei indo para Amaragi pregar lá nesse evento dos jovens. E falei para o pastor que eu não ia poder ir agora,
sábado próximo, mas no dia, acho que é o dia 12, né? Que é o outro sábado, né? Isso? Nós teremos culto em ações de graças aqui de novo, não é isso? A nossa irmã Nininha estará oferecendo culto em ações de graças aqui. Olha, só não vai acontecer mais culto de ações de graça logo, porque faltou coragem. Mas daqui a assim, terminar o ano, a gente começa no ano que vem com culto de ações de graças. Em nome de Jesus, vai ser bênção também. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem aquele que tem algo acontecendo, né? Tem coisa boa chegando, né? Tem coisa boa que já chegou, tem coisa boa chegando. Eu sei que o nosso Deus é um Deus de alegria. Amém? E tem um outro hino que diz assim, o tempo de cantar chegou, não tem, né? Vai chegar o tempo de cantar e a gente vai cantar em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria, irmãos, falar de uma coisa, tudo que a gente falou agora é sério, mas falar algumas coisas que a gente às vezes, como igreja do Senhor, e eu tenho orado e oro a Deus e fico pensando, Senhor, como? Porque a gente já, em alguns momentos, já tentou e procurou fazê-lo. E eu estava observando, por exemplo, ontem, além da irmã Cecília, que não pôde vir, mais alguma das irmãs do ministério não estavam aqui ontem? Mais alguém? Quem? Irmã Cecília, será quem mais? Eu não estou aqui, não é para nominar quem não veio, não é isso não. É só para a gente fazer entender uma coisa. Luciana, irmã Cecília, irmã Cícera. Só essas três? Quantas irmãs tinham aqui ontem cantando? 15. Com essas três, 18, né? Não quero comprometer ninguém, não quero responsabilizar ninguém, viu? Entendam. Eu só quero falar uma coisa que eu tenho orado a Deus e a gente sente necessidades na igreja e a gente não faz coisas que a gente deveria fazer. E às vezes um não faz porque o outro não faz, e porque o outro não faz, e no final tem aquela historiazinha que acabou que ninguém fez o que todo mundo podia, o que qualquer um poderia fazer, porque todos não fizeram. Então assim, e se todos decidissem fazer ao mesmo tempo, junto era melhor ainda, aí não tem problema nenhum, apesar de que não precisa de todos no sentido de algumas atitudes. Mas eu observando ontem, não foi ontem que eu orei, eu tenho orado há tempo, mas ontem eu ficava observando ali, e acho que foi a semana passada também, as irmãs foram cantar, o espaço aqui embaixo está ficando pequeno, parece, né? As irmãs, né? Não é assim? As irmãs estão invadindo o púlpito já, estão tudo virando pastora. Não, mas eu estava observando o domingo, né, que assim, o espaço já fica pequeno aqui para as irmãs, graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Aí ontem, novamente, eu observando, e dentro daquilo que a gente tem orado, e eu fico pensando, a gente tem na igreja, e a gente não tem na igreja um ministério de crianças, um ministério infantil. A gente tem criança na igreja, a gente tem 18 mulheres num grupo, sem contar gente que não, e outras mulheres que ainda nem no grupo estão, e a gente não tem um ministério de criança na igreja. Uma pessoa, a gente sabe que é trabalhoso, principalmente as irmãs, né, que estão no grupo aí que tem filhos, já sabe o que é a luta que é com seus filhos, com o marido, com a vida, não é assim? Mas o certo é que, se eu fosse pensar o que é luta, o que é, a gente for pensar o que é desafio, a gente não vai fazer nada para o Senhor, porque Deus não chamou ninguém que não tenha nada para fazer alguma coisa para Ele. Ou seja, Deus nunca chamou ninguém que era desocupado para fazer alguma coisa na casa dele, na obra dele. Deus sempre chamou alguém que tinha alguma ocupação. A história, por exemplo, de Pedro, Jesus chegou para Pedro e disse assim, me leve lá para o outro lado do mar. Pedro nem conhecia Jesus ainda, não havia se convertido ainda, não era discípulo, nem apóstolo, não era seguidor de Jesus. Jesus disse, ele tinha barco, Jesus se aproximou e disse, me leva no teu barco lá para o outro lado. Aí ele já tinha passado uma noite inteira pescando, olhou assim e disse, vamos, suba aí.
Jesus sobe no barco e ele sai. Aí Jesus diz, leva lá para dentro do mar, leva lá para o fundo. Aí ele sai levando. Aí Jesus vai e diz assim para ele, essa rede que está aí, pegue ela agora e jogue aí dentro do mar. Aí ele disse, eu já passei a noite toda pescando. A gente já lavou até as redes, está guardada já. Já amanheceu o dia, eu queria ir para casa descansar. Esse homem agora vem mandar eu jogar a rede no mar de novo. Eu que sei como é que o mar hoje não está para peixe. Mas ele acabou jogando a rede, e a palavra do Senhor diz que quando ele lançou a rede, ele queria puxar e ele não conseguia. Tamanha era a quantidade de peixes. E ele teve que chamar outras pessoas que estavam pescando para vir ajudá-lo a puxar a rede daquele mar. E quando puxaram a rede, que ele viu a quantidade de peixe, ele não aguentou, ele não suportou, pulou fora do barco e disse assim para Jesus, Senhor, vai embora, se retire de perto de mim, porque tu é um santo de Deus, eu sou um pecador. Eu nunca acreditei que era possível, depois de uma noite de tentativas pescando, acontecer uma coisa dessa. Isso é um milagre. Só quem é de Deus faz uma coisa dessa. Eu não posso estar na sua presença, eu não sou digno de estar diante do Senhor. Aí Jesus diz o que para ele? A partir de hoje, você não vai nem se preocupar mais se vai pescar peixe, se vai ser muito ou pouco, porque a partir de hoje eu faço de você um pescador de almas. Você vai ser um pescador de almas. Pedro tinha as suas ocupações e Jesus mostrou para ele que aquilo que ele tinha que fazer diante do Senhor Jesus, ele poderia confiar no Senhor e entregar-se para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Como eu disse, eu não quero comprometer ninguém. Eu vou continuar orando em nome de Jesus, porque eu sei que crianças nós temos na igreja. Temos uma sala, até precisa dar uma arrumada, se dá uma arrumada, tudo, mas tem uma sala. Se faltar ventilador, que tem, pode se providenciar. Se faltar ventilador, com o tempo a gente adquire climatiza a sala, bota um ar-condicionado para ficar mais friozinho, para usar aquele ambiente. Mas que se alguém faça alguma coisa. Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha pessoas que trabalhavam com crianças ou que se dispuseram a trabalhar com crianças. Gente que... E outra coisa, pode ser que alguém diga assim, mas não houve nenhum investimento. Houve sim. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, a igreja, que não foi o pastor, a igreja pagou para alguém fazer curso em Recife. Daqueles momentos de palestra, pegar um material para como trabalhar com criança. A gente fez isso, investiu em gente que se dispusera a trabalhar com criança. A igreja assumiu isso. A pessoa viajou para Recife, passou lá, participou das palestras para acrescentar, trazer recursos para ela trabalhar com criança. Por fim, essa pessoa acabou indo embora, deixou até a igreja, deixou até a gente. Mas a gente que está, é a gente que vai fazer. Nós que estamos na igreja, é nós que vamos fazer as coisas que tem que ser feitas na igreja do Senhor. Amém? O culto de ontem estava melhor, com aquela senhorinha bem animada, viu, irmã? Irmã Verônica, por que eu não trouxe elas hoje, irmã Verônica? Uma disse que ia para Recife hoje, uma disse hoje eu vou embora, terminou, ela já tinha avisado aqui, quando terminou ela disse, pastor, eu vou embora que ela já está boa, já está brigando comigo, pastor, eu vou embora mesmo, amanhã eu estou indo embora. Mas que o Senhor nos dê graça e que a gente possa avançar em nome de Jesus, né? A questão, digamos assim, de uma igreja se organizar como igreja, digamos, a igreja ser emancipada para se manter. Eu observo, por exemplo, não seria nenhuma questão financeira. Digamos que a gente hoje tivesse, de repente, na igreja uma situação que dissesse uma situação financeira favorável para a igreja ser emancipada. Uma convenção olhasse para a igreja e ia dizer assim, o ministério, a direção da igreja ia dizer o quê? Como é que isso vai emancipar uma igreja que
na igreja tem criança e a gente não tem um ministério infantil na igreja. Como se vai se emancipar? Então nós precisamos ter um ministério infantil, nós precisamos ter um ministério de homens, né? Nós temos homens na igreja, né? Tem uns barbados já, né? Uns bigodudos. Tem homens na igreja que pode, né? Pode fazer um ministério de homens na igreja em nome de Jesus. Mas eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Oramos a Deus agradecendo a Ele, né, pela bênção que foi o culto ontem, né, pelos testemunhos aqui que foi uma bênção. Oramos a Deus pela restauração de Camila, né? Aí peço à igreja que ore também pela família de um jovem que Igor deu um susto hoje. Raquel vem lá de trás, manhã Igor faleceu. Eu fui, que é isso, menina? Que é isso, menina? É um garoto, quantos anos? 14, 15 anos, faleceu. Ele estuda no SESI, né? Estudava no SESI, e conhecido das amigas da irmã Bia, parente, e surgiu um problema, ele sentiu uma dor na cabeça, foi para o médico, retirou um coágulo, alguma coisa assim, mas foi hoje que ele faleceu, ontem. Então oremos pela família dele, para que o Senhor conforte, para que o Senhor console em nome de Jesus a sua família. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos a Deus. Amado Pai, bendito Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, Senhor, sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, porque o Senhor nos trouxe aqui para a glória do Senhor, para a glória do seu nome. Sabemos, ó Deus, que além de tudo aquilo que nós já vivemos, já desfrutamos da tua bondade sobre nós, há muito mais. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso para fazer muito mais do que o Senhor já tem feito. Porém, Senhor, é a Ti que nós glorificamos, é a Ti que nós louvamos e é a Ti também que nós suplicamos, que nós intercedemos, ó Deus, em favor daqueles, ó Deus, que estão sofrendo, daqueles que estão enlutados, ó Deus, a família do garoto Igor e tantas outras famílias que estão enlutadas. Oramos, sim, Pai, por aqueles que estão hospitalizados, pela jovem Vanessa, por mais outros que estão precisando do milagre do Senhor, da bênção do Senhor. Oramos agradecidos, sim, Pai, pela vida de Camila, mas que o Senhor continue abençoando a sua recuperação. Te agradecemos, ó Deus, como o nosso irmão Edson ontem testificou, pastor Pedro, que esteve internado o outro domingo passado, mas já está de alta, está em casa. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, e que, ó Deus, o Senhor venha trabalhar em nome de Jesus, para que aquilo que precisa ser feito, ó Deus, para o bem dos teus filhos, faça-se em tempo urgente, no tempo, ó Deus, que é necessário, para que, ó Deus, se evite tantos dores, tanto sofrimento na vida dos seus amados. Então nós oramos, ó Deus, confiantes no teu poder, na tua graça, na tua provisão. Te louvamos pela vida de todos que aqui estão, ó Deus. Receba o louvor, a adoração e tudo aquilo que nós vamos colocar diante do teu altar nessa noite, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Ministério Louvor, vamos louvar o Senhor. Oi, som. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o seu nome.
Ontem realmente tivemos um momento muito agradável aqui na casa do Senhor. E a dobradinha, né? Hoje tem mais. Quando a gente sair daqui, tem mais em casa. E no decorrer da semana, mais em casa, no trabalho, onde quer que a gente estejamos. É importante estarmos em espírito junto ao nosso Deus. Amém? Então vamos ficar de pé. A palavra do Senhor diz no Salmo 20, versículo 7, que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, que é o nosso general, o nosso guia, a nossa bússola. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declaro o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o nome do Senhor, aquele cujas misericórdias se renovam a cada dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir,
se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Eu espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se fala todavia me alegrarei, não é porque a gente está achando engraçado tudo que está vendo ao redor, não. É porque a graça do Senhor é o que nos é suficiente. A graça do Senhor é o que nos basta. Então é Ele que nos faz transbordar, é Ele que nos faz andar em lugares altos, é Ele que nos faz andar por sobre as águas, ou até mesmo Ele é capaz de abrir o mar para a gente passar. Nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que é maravilhoso, a um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então quando nós cantamos aqui, todavia me alegrarei, é porque nós estamos crendo
que o Senhor ele está conosco, que o Senhor não nos abandona sob qualquer circunstância, mesmo que estejamos sendo infiéis a Ele, mesmo assim o Senhor continua sendo fiel a nós. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Louvado seja o seu santo nome. A igreja pode sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Irmãos, antes de ler o texto sagrado que nós estaremos meditando nele, Gênesis 32, eu quero só contar um fato para você. Certa vez alguém disse que em uma cidade no sul da Índia tinha um vendedor de amendoim, e ele, quando terminou o seu trabalho de vender amendoim, ele entrou no restaurante e foi fazer o cálculo, foi calcular o que ele tinha lucrado naquele dia. Quando ele estava no restaurante, é claro que ele pediu o almoço, ele pediu alguma coisa para comer, e ele, fazendo as contas, ele viu que ele tinha levado um grande prejuízo, que aquele dia não foi bom. Aí de repente chegou perto dele um rapaz alto, de olhos azuis, e disse assim para ele: eu queria convidar você para ser meu sócio, para fazer uma sociedade comigo. Ele olhou para o rapaz e disse assim: eu sou dono do meu negócio, o gerente do que é meu sou eu sou o gerente da minha empresa, o vendedor de amendoim, dizendo para aquele outro, e eu não faço sociedade com qualquer um não, com desconhecido não. Aquele rapaz de olhos azuis olhou para ele e disse: tudo bem. Se despediu dele e foi embora. E aquele moço era nada mais, nada menos do que Bill Gates, um dos homens que se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Queria fazer uma sociedade com ele. Ele, por não conhecê-lo, não sabia o que vinha pelo futuro, o que tinha pela frente, já com a cabeça quente, porque aquele foi um dia de prejuízo para o vendedor de amendoim. Ele disse: quem manda em mim sou eu sou meu patrão, eu sou dono do meu negócio, eu sou o gerente, eu não faço sociedade com desconhecido. Ele perdeu a oportunidade de fazer uma sociedade com uma pessoa muito que ia ajudá-lo, talvez, por certo, no seu futuro. Se ele tivesse feito uma sociedade com ele, talvez a vida dele tivesse sido transformada. Mas nós vamos ler o texto sagrado e eu espero que você não esqueça isso que eu acabei de falar. Gênesis 32, e a partir do versículo 22. Nos diz a palavra do Senhor: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía.
Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu contei a historiazinha do Bill Gates lá e o vendedor de amendoim, e disse para você não esquecer. Deixa eu fazer uma outra observação. Se eu terminar a pregação e for terminar o culto e eu não falar mais nessa história, eu não falar mais nele, você me lembra? Só isso. Se eu me esquecer, porque eu sei que eu sou muito esquecido, vai que eu me esqueça de Bill Gates e do vendedor de amendoim. Se eu for esquecendo quando estiver terminando a pregação, você diga: pastor, quando eu disser vamos orar, terminou a pregação, eu não falei mais nisso, você diga: pastor, o vendedor de amendoim. Já que Bill Gates, a gente não tem muita popularidade com esses homens muito ricos, né? Com o vendedor de amendoim é mais fácil da gente lembrar, né? Você diga: o vendedor de amendoim, pastor. Me faça lembrar isso. Bem, irmãos, nós estamos diante de um texto e nós esperamos, já pregamos nele aqui outras vezes, aqui na igreja, já ouvimos Deus falar no nosso coração através desse texto. Eu creio que Deus tem algo ainda mais para o nosso coração hoje. E a gente falando que ontem, esses dias, que a quantidade de irmãs, só de irmãs quando vem louvar aqui, hoje a quantidade de pessoas aqui na igreja está quase a quantidade só de irmãs que tinha ontem, né, que tinha ultimamente. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para aqueles que vieram, para aqueles que estão nos acompanhando pela live no Facebook, depois acompanharam também no YouTube. Eu creio que Deus também estará falando através da sua palavra e providência. Bem, a história de Jacó, que é uma história assim muito complexa. A gente já falou aqui, por exemplo, de Abraão. Numa pregação falamos aqui de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para lembrar lembrando a linhagem, não é? E dos filhos de Isaac, que nasceram os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó foi aquele que nasceu em segundo lugar. E a palavra diz que ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. Não sei dizer para você se essa questão de dizer que ele veio agarrado ao calcanhar é uma questão literal. Se ele já agarra o outro nascendo e ele já segurando. Porque assim não. A gente tem que lembrar que tem coisas que a gente não precisa pensar em uma coisa que seja literal, até porque um bebê nascendo não vai estar agarrando nada. Mas ele nasceu logo em seguida ao seu irmão Esaú. E por conta disso se deu o nome a ele de Jacó, que significa aquele que agarra. Mas uma outra forma de tradução para esse nome Jacó é suplantador, que é enganador, enrolão, trambiqueiro, que foi o que ele na verdade se tornou. Agora, você tem que pensar o seguinte, que Jacó, ele não se tornou isso, ele não se tornou, ele não foi apenas aquele que ficou enganando o seu irmão, como ele o fez, sozinho. Ele teve a ajuda da mãe.
a mãe ajudou ele em alguns planos. Talvez ela nem pensou nas consequências. Ela pensou que estava dando uma forcinha para Jacó, era o mais, parece que era menorzinho, não sei, nasceu depois, né? E aí ela ajudou ele em alguns planos. Só que aí Jacó, ele adquiriu, ou ele provocou no seu irmão uma revolta com ele, a ponto do irmão querer tirar a vida dele. E aí a mãe dele precisou mandar ele embora de casa, ele sair de casa, ir para uma terra onde havia parentes seus, para ele ir lá fazer a sua vida, escapar da ira do seu irmão que desejava matá-lo. Então você já sabe, Jacó é o segundo filho de Isaac, de uma gestação de gêmeos, aquele que nasceu em segundo lugar daquele parto. E durante a sua vida ele foi tentando, digamos assim, tomar a posição do seu irmão, que era o filho que nasceu primeiro, era o primogênito, tinha direito à maior parte da herança, por exemplo, era o que ia representar o pai. Quando o pai falecesse, quem assumia a responsabilidade dos negócios, dos bens, era o filho mais velho, ou o primeiro, no caso deles, eles teriam a mesma idade, mas como que nasceu primeiro, era tido como primogênito. Então o direito de primogenitura estava sobre Esaú, e Jacó tomou esse direito de primogenitura, convenceu o seu irmão a vendê-lo, no momento, digamos assim, de necessidade, de carência do seu irmão. Ele convenceu o seu irmão a trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de comida. Ele conseguiu, quando o pai estava quase para morrer e que ia passar essa bênção, digamos assim, da primogenitura, fazer digamos assim, a despedida e a dispensação da bênção sobre o filho primogênito, a mãe mandou ele matar um bode, já que ele não era caçador, não era do campo, como seu irmão, mandou matar um bode, se vestir com a pele do bode e ir lá onde estava o pai para se apresentar como se fosse Esaú. Por quê? Porque Esaú era peludo, e o nome Esaú significa isso, aquele que tem pelo, né? E ele foi tomar o lugar de Esaú e se apresentar ao pai. O pai já quase à morte, não enxergava mais. E quando ele chegou lá, o pai foi passar a mão para sentir o cabeludo, estava o cabo vestido com o pelo do bode lá de lado dele. E o pai dizia assim: é meu filho Esaú? Sim, meu pai, é Esaú. E o pai dizia assim: o cheiro não é, o cheiro é de Esaú, mas não parece que é ele não. E eu fico me imaginando como esse povo era cheiroso naquela época, imagina. O irmão se vestiu com cor do bode e chegou lá perto do pai, o pai pensou: o cheiro é do outro menino mesmo, ô menino cheiroso. As meninas solteiras aqui, tá bom de arrumar um casamento com um rapaz desse, viu? Um menino cheiroso desse. Mas pense, irmãos, que o pai não enxergava, acreditou que era o seu filho Esaú, estendeu a mão sobre ele e entregou a bênção. Quando mais tarde chega Esaú do campo, vai lá onde está o pai para receber a bênção. O pai disse: não, eu já dei a bênção. Não, eu não. Ele disse: já, chegou aqui, eu passei a mão e tudo, estava todo cabeludinho feito você. Não, não era eu não. Não, o cheiro era seu, mas não era eu. Aí ele viu que ele havia sido enganado pelo seu filho Isaac, e é claro que foi com a ajuda da própria mãe que Isaac fez isso, né? Que Jacó fez isso. Isaac morre, mas fica Esaú com a revolta, querendo tirar a vida do próprio irmão. Jacó vai embora, irmãos, para uma terra do seu tio Labão. Ele encontra esse tio Labão que cria ovelhas, e ele, depois que está lá morando lá, ele pensa em casar com uma das filhas do seu tio, uma das meninas que tem lá,
Mas para isso, ele tem que trabalhar para poder casar com elas. E o homem dá a ele, estipula um período para que ele trabalhe e case. E ele trabalha para aquele homem. Quando chega o período de casar, ele está apaixonado pela filha mais nova do homem. Mas primeiro se casa as mais velhas. Quando chega a noite da núpcia, quem chega vestida de noiva é a mais velha. E ele diz assim: não, eu não queria casar com essa não. Eu trabalhei para o Senhor, mas não fui para casar com essa não. Ah, não, o casamento é com essa. Não, mas eu quero casar com a outra. Casa com a outra também, não tem nenhum problema. Você vai trabalhar só mais 7 anos de novo. Aí você trabalha e casa com a outra. Tá bom, eu vou trabalhar, mas eu caso com a outra também. E ele trabalhou e casou com a outra. Ele era tão esperto, ele era tão suplantador, que ele pegou e disse... O sogro entregou a ele o rebanho de ovelhas e disse assim: desse rebanho de ovelhas, as ovelhas que nascerem malhadas, elas vão serem as suas. E as que nascerem lisas, com a cor só, serão as minhas. Não me pergunto por quê, não ouvi explicação sobre isso até hoje, mas disse que ele pegava as varas da cerca. Se fosse no caso de hoje, isso é uma analogia, se fosse no caso de hoje, para a gente entender melhor, ele, onde tinha as ovelhas para parir, ele pegava as varas, a gente chama estacas, né? Da cerca onde ficavam as ovelhas, ele pintava tudinho, saía passando uma lixinha de branco nas estacas tudinho, e as ovelhas, quando pariam, nascia os cabritinhos malhados. Ou seja, o sogro dizia assim: esse cabo é bom demais, mas só nasce ovelha malhada. Só quem ganha é ele nessa história. Era uma estratégia dele. As ovelhas nasciam malhadas, porque não era... deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui. Não era pintar, não. O que, na verdade, parece que o que Jacó fazia era como, digamos assim, ele cortava a madeira, as madeiras que eram colocadas na cerca, você chegava ali na mata, cortava os troncos, trazia e fazia, e plantava lá como cerca. Ele chegava e descascava. E a madeira ficava uma parte com casca, outra parte sem casca. Então uma parte ficava de uma cor e outra parte da madeira. É claro que ele não tinha tinta, como a gente tem hoje, vai comprar ali e pinta. Ele descascava, tirava a casca de um lado, tirava umas tiras da casca do tronco, da estaca, e ficava como se a estaca ficasse colorida, multicores. E aí o rebanho dele era que crescia, era que aumentava. Até o dia que o sogro disse: esse cara não dá para ficar comigo não, e ele teve que ir embora. Ele pegou tudo e foi embora. E aí começa a história dele, porque agora ele quis viver a vida dele inteira, querendo crescer, querendo ter a bênção, querendo prosperar, mas fazendo trapaças. Ou seja, ele queria fazer tudo do seu modo, da sua maneira. A primogenitura era algo natural, estabelecido pela própria divindade, pela própria natureza ou pelo próprio Deus. Ele queria usurpar essas coisas, ele queria conquistar isso, sem que fosse digamos assim, aquela direção de Deus para que as coisas acontecessem na vida dele. Não estamos aqui dizendo que Jacó era a ovelha negra daquela geração ou daquela família de Abraão. Não, Abraão também teve seus deslizes lá atrás. Isaac, o seu filho, também errou. E agora o neto de Abraão, que é o filho de Isaac, Jacó, também está errado. Ele está agora querendo voltar para casa, pega as mulheres, porque não é uma só, né, que ele casou com 2 filhas do seu tio, de Labão, volta com as mulheres, 11 filhos. Ele não precisava nem de um rebanho, mas já tinha 11 meninos para tomar conta, ovelhas, e vai trazendo toda aquela manada. A Bíblia diz que ele chega, e o texto que a gente lê agora, ele está diante de um lugar chamado Val de Jaboque. E quando a gente lê essa expressão, que ele chega aí no lugar de passagem para atravessar o Val de Jaboque,
Jaboque, a palavra Jaboque quer dizer passagem mesmo, é lugar de passagem. Alguns tentam designar, talvez por causa dessa ideia, associação a esse homem Jacó, é como se fosse lugar de derrame, aquele que corre. Pois bem, o que foi que Jacó fez quando ele chegou nesse lugar? Ele passou a sua família, as mulheres, passou os filhos, passou os rebanhos, e tudo o que ele tinha, ele fez passar aquele val. E ele não ficou com nada. O texto diz que ele fica só. Passou tudo e ele ficou só. É claro que havia uma direção de Deus para isso, havia um propósito de Deus, havia um plano de Deus para que isso acontecesse. Depois que ele deixa toda a sua família passar, depois que ele deixa todos eles em um lugar seguro, apresenta-se um homem que vem em sua direção e começa uma luta dele com aquele homem. E Jacó luta como quem está lutando pela sua própria vida, luta como quem está tentando se defender. Mas lembre-se, Jacó está só, não tem mais filhos com ele ali, pelo menos não estão com ele os filhos, não está com ele as mulheres, não está com ele o rebanho, não está com ele seu sogro, não está com ele a sua mãe, não tem ninguém com ele. Ele está só. Está apenas Jacó ali e as suas culpas com ele. Está Jacó só com as suas fraquezas, ou com a sua coragem. Jacó está só com os seus pecados. E ele começa a lutar com aquele homem que de repente surge e começa a lutar. E ele está lutando e está prevalecendo. O homem não consegue vencê-lo. Até que o texto diz que aquele homem, vendo que não vai conseguir vencer Jacó, não vai conseguir superá-lo, então fere ele na junta da coxa e faz com que ele fique com a perna deslocada. E aí, quando o homem quer ir embora, e diz a ele, chega a dizer para ele que deixa-me ir, eu vou embora, me solte agora, porque o sol já desponta. Mas o que Jacó diz para ele é que não vai deixá-lo enquanto ele não o abençoar. Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Você já pensou? Jacó nasceu agarrando o calcanhar do irmão, ou seja, a ideia é que Jacó nasceu querendo tomar o lugar do irmão. Desde o nascimento ele já queria passar na frente do irmão, essa ideia de agarrar ao calcanhar. Jacó enganou o irmão, fez uma enrolada com ele, conseguiu convencê-lo a trocar o seu direito de primogênito. Conseguiu roubar a bênção do irmão quando o pai estava já morto, indo lá, vestindo-se como o irmão, ou transvestido do irmão. Jacó consegue avançar na vida quando vai para a terra do seu tio, pintando ou descascando as cercas do curral, enquanto as ovelhas estão lá manadas do seu sogro, para que as ovelhas que nascem, os cordeiros e cabritos que nascessem malhados, para que ele tirasse vantagem. E diante de tudo isso tem sempre alguém, ele querendo tirar vantagem, mas tem alguém também, ele é perseguido pelas suas próprias más intenções. Ele tenta tirar vantagem com o sogro, mas o sogro aproveitou, foi 14 anos dele trabalhando para poder casar com duas filhas do sogro. Ou seja, ele sozinho, ele não vai a lugar nenhum. Então ele passou a família lá no Val do Jaboque e ele fica sozinho, mas ele não vai. Ele não continua a caminhada, ele fica só. E quando ele está na luta com aquele homem que, segundo a ideia que nós temos no texto, é de que seja um anjo do Senhor. Quando ele está sozinho na luta e o anjo quer ir embora, ele diz: agora tu só vais se me abençoares. E o anjo ou o homem pergunta a ele qual é o nome dele. Lembra quando ele sair de casa, quando
o pai perguntou a ele: quem é? É Esaú? O que foi que ele disse? É Esaú, meu pai. É Esaú. A voz é de Jacó, agora o cheiro é de Esaú. Ele era Jacó se passando por Esaú. Agora, quando o anjo pergunta a ele qual o seu nome, aí ele vai e diz: Jacó. Ele não se passa mais pelo irmão, ele agora não tem pretexto, não tem desculpas, não mente, não inventa. Ele diz agora quem é. Ele conta agora a verdade. E ele diz: eu sou Jacó. E Jacó quer dizer suplantador. Aquele que faz tramas, aquele que enrola, aquele que engana, aquele que quer tirar vantagens. Então disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó, ele diante dessa verdadeira luta, que agora ele durante toda a vida dele, ele tentou nas suas pelejas, ele sempre tirou vantagem. Ele agora encontrou-se com alguém que ele não conseguiu se sobressair, que ele não conseguiu tirar vantagens. E ele teve que abrir o jogo, ele teve que contar toda a verdade. Mesmo que ele prevalecia naquela luta, naquela peleja com aquele homem, mas ele precisou ser sincero e contar a verdade. E Jacó conta a verdade. Ele se torna transparente. Ele diz quem é ele mesmo. Ele mostra o seguinte, irmãos, que diante de Deus, não adianta a gente querer fantasiar diante de Deus. Deus não se convence quando a gente conta histórias para Ele. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos. E diante de Deus a gente tem que ser sincero, diante de Deus a gente tem que ser verdadeiro. Deus vê o que acontece. Primeiro Jacó, ele é atingido, ele foi ferido, o anjo desloca a coxa, a perna dele. E agora o anjo pergunta qual é o nome dele. E ele vai e diz que o seu nome é Jacó. Ou em outras palavras, o que a gente aprende? É que nós vamos ser abençoados de fato e de verdade por Deus no dia em que nós nos depararmos com a presença de Deus na nossa vida e nós formos desmontados por Deus. No dia que a gente for desconcertado das nossas manias, dos nossos jeitos, da nossa maneira de agir, da nossa forma de conduzir a nossa vida, porque nós precisamos, quando chamados pelo Senhor, nós precisamos ser guiados e conduzidos pelo Senhor. Precisamos andar segundo os planos dEle, a vontade dEle na nossa vida. Nós não podemos fazer como nós queremos, como nós pensamos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus atinge Jacó justamente naquilo que é a área que está marcando o seu caráter, está maculando o seu testemunho, aquilo que Deus fez quando escolheu ele para nascer da descendência de Abraão. E ele diz: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. É o desonesto, é o suplantador. Ou seja, algumas vezes nós precisamos abrir o nosso coração, ou talvez abrir a nossa boca e contar para Deus: Senhor, eu sou esse que o Senhor conhece, eu sou esse que o Senhor vê, esse sou eu, que às vezes sou infiel, sou desonesto, às vezes, Senhor, faço e falo as coisas que não devem ser feitas ou não devem ser ditas. Eu sou assim, Senhor. Talvez nós precisamos chegar diante de Deus e deixar que Ele nos desmonte, como desmontou Jacó. Colocarmos diante dEle quem realmente nós somos.
Senhor, o nome é de uma família, nós pertencemos a uma família, nós temos uma casa, nós pertencemos à igreja, nós somos membros dessa igreja, mas na realidade praticamos ou pratico coisas, Senhor, que o Senhor não se agrada, que ofende a santidade do Senhor. E o Senhor vai transformar Jacó. E o anjo diz: a partir de hoje você não será mais Jacó. Como você foi sincero, como você se abriu, a partir de hoje você será Israel, príncipe de Deus, guerreiro de Deus. Você será alguém de Deus nessa vida de fato e de verdade. Você não será alguém que vai querer tirar vantagens, obter lucros à custa dos outros. Você vai querer ser conduzido pela minha mão, vai querer ir onde eu te levo. Você vai querer estar onde eu te levo. E o que acontece, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no texto, em uma parte que nós não continuamos na leitura, diz que Jacó chamou aquele lugar Peniel. Peniel foi o nome que ele deu àquele lugar. E Peniel quer dizer: vi a Deus face a face. A partir de hoje, Jacó não... Você lembra que antes Jacó teve um sonho, botou a cabeça numa pedra, lá no caminho de volta já, ele botou a cabeça numa pedra e ele teve uma visão que tinha uma escada que vinha dos céus até a terra, e vinha anjos que desciam e subiam naquela escada. E ele disse que, e quando ele acordou do sonho, ele disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Mas agora, nesse sonho, nesse encontro, e depois dessa luta com esse anjo, o nome que ele dá àquele lugar é Peniel. Eu vi Deus face a face. Ele não teve mais uma visão de anjos subindo, descendo. Ele diz: eu vi a face de Deus. Todavia, a minha vida foi poupada. Em outras palavras, sabe o que foi que ele estava dizendo? Eu vi Deus e não morri. Porque não há como ver Deus e ficar vivo. Jacó entendeu: eu vi Deus e estou vivo, Ele me poupou, que Deus maravilhoso, eu não mereço, mas eu tenho vida, eu estou vivo. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor o abençoou, e ao nascer do sol ele atravessou o Peniel, mancando, por causa da coxa que havia sido deslocada pelo anjo do Senhor. E por isso até o dia de hoje, o texto diz, até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ou parte da coxa de um animal, do quadril do animal, porque Jacó foi ferido no músculo da coxa. Em outras palavras, Jacó deixou de ser uma marca negativa na história do povo. Jacó deixou de ser uma marca de revolta na vida da sua família, como ele era. Irmão indignado, querendo tirar a vida dele, querendo matá-lo por causa da sua vida desonesta. Jacó agora era alguém que marcou a história do povo de Israel. O povo de Israel, todas as vezes que tinham que comer carne, eles iam a carne da coxa, de determinada área da coxa do animal, a gente não come, porque foi ali que Deus marcou Jacó uma vez na história. E a palavra do Senhor diz que nasceu-lhe o sol da justiça. Quando ele atravessa Peniel, o sol já vem sobre ele, diz a palavra. E eu quero concluir, e você não precisa me lembrar nada, que eu não estou esquecido. Eu quero concluir lembrando a você. Jacó queria ser importante. Jacó pensava que não estava tendo lucro na vida dele. Quando ele nasce, que contam para ele, depois que ele vai crescendo, o menininho vão dizendo para ele: tu nasceu depois. Tu nasceu em segundo lugar. Esaú nasceu primeiro.
ele pode pensar assim: mas eu nasci no prejuízo, eu já nasci na desvantagem na minha vida. Aí ele pensa em tirar lucro comprando a primogenitura do irmão. Compra a primogenitura com um prato de lentilhas. Quando chega perto do pai morrer, vai chegar o momento do pai dar a bênção ao primogênito. Ele diz: eu tenho que ter essa bênção. Pergunta à mãe: como é que eu faço? A mãe dele diz: se veste com o pelo do bode que tu fica parecido com teu irmão, vai lá e toma o lugar dele dentro do teu pai. Jacó está sempre querendo tirar vantagens. Chega lá na terra, olha para a filha do seu tio Labão, a filha mais nova. Ele sabe que os costumes ali, sem que em casa é a mais velha, mas ele quer a mais novinha. E pensa que vai tirar vantagem. Quando chega no dia do casamento, o sogro engana ele, diz: você casa com a mais velha, está aqui prontinha, a noiva é ela e acabou, a festa está pronta e não tem como voltar atrás. Não, mas eu quero casar com a outra. E a outra que eu estava querendo casar? Você só casa com ela se trabalhar mais 7 anos para mim. Ele tem que suar 7 anos mais para poder casar com aquela filha. Trabalhou 7 para casar, agora mais 7 para casar novamente. Casa, tem 11 filhos. O sogro entrega parte do rebanho a ele, manda ele administrar os rebanhos. Ele quer tirar vantagem, quer ser mais rico do que o sogro. Ele está pensando que vai dar certo. Até o momento que não dá mais para ele continuar com o sogro, ele tem que voltar para encontrar o irmão. A tragédia está esperando ele. Meu irmão quer me matar, mas eu tenho que voltar. E ele está no caminho. O caminho da dúvida, o caminho da interrogação, o caminho da incerteza. Lá com meu sogro não deu certo. Com meu irmão, misericórdia, foi uma tragédia. E agora, o que é que vai ser da minha vida? Não dá certo. Mas aí o Senhor manda um anjo. Quer ser meu sócio? Quer fazer uma sociedade comigo? Me diga o seu nome. Ele diz para o anjo: meu nome é Jacó. Ele diz para o anjo o quê? Eu sou dono do meu negócio. O meu patrão sou eu. O vendedor de amendoim. O meu gerente sou eu. Quem diz para onde vai o meu dinheiro sou eu. Eu mando na minha vida. E está o anjo do Senhor, Bill Gates, de olhos azuis na frente dele, dizendo: eu quero fazer uma sociedade com você. Mas ele está dizendo: meu nome é Jacó. Ele não tem para onde ir, ele não tem mais como prosperar, ele não tem mais como avançar. Ele já está no caminho de volta. Às vezes a gente vai e vem, irmãos, vai e vem, no mesmo erro, no mesmo pecado, e a gente não ouve a voz do Senhor nos encontrando e dizendo: eu quero fazer uma sociedade com você e mudar a sua vida. Eu quero que você seja uma nova pessoa. A gente quer continuar do mesmo jeito, fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, e está dando errado. Mas amanhã a gente faz de novo, repete de novo. E o Senhor é tão bom que nesse caminho de vai e volta, chega um dia que o Senhor coloca a gente diante do Val de Jaboque. E no Val de Jaboque não dá para passar tudo de uma vez. Você passa a mulher, passa os filhos, aí depois você diz: eu tenho que mandar a carga também. Aí você passa tudo que você tem e você fica só. Você e a sua identidade, você e a sua culpa, você e o seu pecado, você e os seus defeitos. Está diante de você quem agora? O anjo do Senhor. Olhando para você e dizendo: o que é que vai ser da sua vida agora? E o infeliz do Jacó ainda diz assim: eu brigo, eu não abro mão. Ele nem para o anjo ele abre mão, ele quer brigar com ele ainda, ele quer tirar vantagem, mas o Senhor o fere. Às vezes nós precisamos ser feridos pelo Senhor, precisamos ser tocados no nosso ego, precisamos ser tocados no nosso íntimo, precisamos ser tocados na nossa natureza, precisamos ser tocados na nossa vontade, precisamos ser tocados nas nossas opiniões. Às vezes somos tocados na nossa família, em bens que a gente tem, coisa preciosa que a gente tem, para poder a gente se derramar e dizer: eu dependo, eu preciso do Senhor, eu estou perdendo coisa preciosa na minha vida, eu preciso do meu Deus. Então eu tenho que contar a verdade agora. E agora ele está dizendo: eu sou Jacó, não deu certo o que eu fiz agora, eu vendi amendoim até hoje, não deu lucro, é só prejuízo, é só desvantagem.
Eu fiz as contas agora, está toda a família do lado de lá, está o rebanho do lado de lá, o que eu conquistei está do lado de lá, eu estou só, isso não me vale de nada agora. Mas está lá Bill Gates dizendo, eu tenho uma sociedade para fazer com você. Você não será mais um vendedor de amendoim, você vai ficar marcado na história como um grande homem. O anjo do Senhor diz a ele, a partir de hoje você não será mais Jacó, você será Israel, e todo o povo vai lembrar de você. Nunca mais o povo de Deus vai esquecer do seu nome, nunca mais o povo de Deus vai esquecer do que aconteceu nesse vale. Que o Senhor nos ajude, para que aquilo que Deus faz na nossa vida possa marcar a história, possa marcar outras vidas, possa marcar a nossa família, possa marcar pessoas ao nosso redor, possa marcar outras pessoas. Talvez nessa noite, finalzinho do dia, o Senhor está nos chamando para fazermos uma sociedade com Ele. E a gente está com a sacolinha que a gente estava vendendo amendoim, contando as moedas que a gente está lá e dizendo, o lucro não veio hoje. O Senhor está dizendo, eu tenho uma sociedade para você. Seja sincero, abra o seu coração, fale a verdade, diga o que deve ser dito e seja transformado pelo Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos orar a Deus. Oremos, amado Senhor e Pai. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar diante da Tua palavra. Como é bom saber, Senhor, que depois de uma luta, depois de pelejas, depois de dias, de momentos, talvez anos, insistindo no nosso erro, insistindo, ó Deus, no nosso Jacó, nós temos chegado por Tua misericórdia, por Tua bondade, temos nós sido conduzidos pelo Senhor ao Val de Jaboque. Talvez hoje à noite nós estejamos aqui no Val de Jaboque, onde o Senhor quer ouvir a sinceridade de nós, onde o Senhor quer ver o que nós estamos dispostos a fazer e a falar para o Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, como conhecia o coração e a mente de Jacó. O Senhor conhecia o seu passado, o seu presente, e tinha para ele uma bênção no futuro. O Senhor conhece a história da nossa vida, o Senhor conhece o nosso histórico, o Senhor sabe, ó Pai, como está a nossa vida. Ó Deus, o Senhor sabe tudo aquilo que já fizemos e que talvez já tenha comprometido demais. Tenha nos comprometido tanto, Senhor, que de repente, quando chegamos diante desse Val de Jaboque, a gente pensa que não dá para passar adiante. Mas que bom que nós temos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor muda o caráter, que o Senhor muda a personalidade, que o Senhor muda a história, que o Senhor muda o nome, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos dá um futuro, que o Senhor honra quando nós somos sinceros, quando abrimos o nosso coração diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Que os Teus filhos coloquem a sua vida diante do altar do Senhor. Deixe, ó Deus, de querer ser do seu próprio jeito, levar a sua vida, ó Deus, à revelia, mas que procure colocar diante do altar do Senhor e da sua palavra, para serem conduzidos pelo Senhor, para que na hora de se deparar com o anjo do Senhor, a família não esteja de fora, a família possa ver a bênção que é estar na presença do Senhor, nesse encontro com o anjo do Senhor. Que bom que o Senhor marcou a história de Jacó, que o Senhor fez com que ele se reconciliasse com seu irmão também. Que bênção, Senhor, que o Senhor faça com que haja restauração em nome de Jesus, nas áreas que precisam serem restauradas, que o Senhor venha curar aquilo que precisa, mas que o Senhor venha, Senhor, esquartejar, que o Senhor venha desmontar aquilo que precisa ser desmontado na nossa vida, que o Senhor venha deslocar, arrancar aquilo que precisa ser arrancado de nós, dentro de nós, da nossa vida, aquilo que atrapalha a nossa caminhada, aquilo que atrapalha a nossa comunhão, aquilo que atrapalha se cumprir a Tua vontade, o Teu querer sobre nós. Sim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus, oramos por cada família aqui representada nessa noite. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este momento, em nome de Jesus. Muito obrigado por Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos,
hoje e para sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando todos.